ali, que significa que a gente acabou de entrar no meu 20º país. Contou com a Suíça ali atrás? Não. Putz, a Suíça foi meu 20º país. Não dá nem pra ver direito a árvore caída. E a neve caindo no vidro, dá? Bem pouquinho. Então, isso aqui já é Floresta Negra. Nuremberg. Aí, ó, fronteira Áustria-Liechtenstein. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Vamos com a gente? Nos últimos tempos, uma pergunta tem povoado a cabeça da galera que curte fazer viagens de carro. Já virou tema em grupo de amigos viajantes e já pintou aqui como comentário no canal, que é: se eu emitir a nova CNH, eu ainda vou precisar da permissão internacional para dirigir nas minhas viagens? E esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai bater um papo rápido sobre a nova CNH, as mudanças que podem ajudar os viajantes e descobrir se, afinal de contas, esse novo modelo de carteira de motorista pode ou não substituir a PID no exterior. Bora ver? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Bom, para começo de conversa, se você não viu nada sobre a nova CNH, esse novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação começou a ser emitido em junho de 2022 e tem algumas mudanças bem importantes. A mais importante para os viajantes e que tem motivado aí esse questionamento sobre se a CNH poderia vir a substituir a PID nas viagens é a tradução. Então agora, além das informações em português, essa nova carteira de habilitação ela tem tradução em 2 idiomas, o inglês e o espanhol. Para quem não sabe muito bem o que é a PID, eu já tenho vídeos aqui no canal onde você pode ter mais informações sobre esse documento, mas resumidamente a permissão internacional para dirigir ela é uma caderneta que reproduz ali as informações da sua CNH em vários idiomas diferentes. Ela funciona como uma tradução oficial do seu documento e, embora nem sempre ela seja assim de fato exigida na hora que a gente vai ali alugar um carro no exterior e tal, ela pode sim ser um documento obrigatório em algumas locadoras e, mais importante que isso, se você tem aí um problema de trânsito, um problema na estrada, se você for parado pela polícia e precisar apresentar os seus documentos, eles geralmente vão pedir a sua CNH mais a tradução dela, ou seja, a PID. Então fica fácil de entender o que gerou essa dúvida de se a nova CNH poderia substituir a PID. Afinal de contas, se a carteira de habilitação nova já vem traduzida, eu não deveria precisar de uma outra tradução dela, certo? Pois é, eu também acho que deveria ser assim. No entanto, na teoria, a coisa é um pouco mais complexa. Vamos entender o porquê. A gente já vai continuar esse papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já aproveita agora para deixar o seu like, ele é super importante aqui pro canal. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem, aqui a gente tem vídeos semanais com dicas de viagem, planejamento, roteiros e inspirações de destinos para as suas férias. Então, se você gosta desse tema, se você gosta de vídeos sobre viagem aqui no YouTube, se inscreve e ativa as notificações para não perder. E por último, uma outra forma de contribuir com o projeto do Imagina na Viagem é compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e possibilita que a gente siga sempre por aqui produzindo conteúdo gratuito e de qualidade sobre viagens. Então chama todo mundo e bora viajar junto.
Retomando o nosso papo, como eu expliquei lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre a PID, a proposta de um documento que padronizasse uma carteira internacional foi estabelecida lá em 1968, durante a chamada Convenção de Viena sobre o Tráfego Rodoviário. Essa convenção deu origem a um tratado, que nada mais é do que um documento que vai especificar todas as regras e normas que foram ali pensadas e acordadas entre os países signatários sobre esse tema. E bom, esse tratado ele diz que, abre aspas, um Estado contratante poderá exigir a um condutor que entre em seu território que seja portador de uma licença internacional de condução, conforme o modelo contido no anexo 10. Em particular, quando se tratar de um condutor proveniente de um país onde não exija uma licença nacional de condução ou onde essa licença nacional não se ajuste ao modelo contido no anexo 9. Traduzindo esse juridiquês, o que está escrito lá de forma bem resumida é o seguinte: se o seu país de origem, ou seja, o Brasil, não exige uma carteira de habilitação, ou se a carteira de habilitação de vocês não é igual ao modelo do anexo 9, então quando você for dirigir num país que faça parte desse acordo, esse país pode exigir que você tenha um documento igual ao anexo 10. Sendo que a PID ela é feita justamente seguindo o modelo do tal do anexo 10. Então, simplificando mais ainda, se a nossa CNH não for igual ao tal anexo 9, conforme descrito lá nesse documento, a gente precisa da PID para dirigir nos países signatários da Convenção de Viena. E aí fica bem fácil da gente chegar numa conclusão quando a gente lê lá quais são as especificações desse anexo 9, ou de como deveria ser a nova CNH para que ela pudesse então ser aceita internacionalmente. De acordo com o tratado, esse documento ele tem que ter cor rosada, com título traduzido em francês. E, infelizmente, a nova CNH não foi pensada de acordo com essa padronização. É uma pena porque, já que ela ia mudar, que ia ter essas traduções e tal, eu acho que a gente tinha aí a faca e o queijo na mão para deixar a nossa carteira nesse padrão internacional e facilitar a vida do viajante que precisa emitir menos um documento, viajar com menos um documento, mas infelizmente não fizeram isso. Aí, para confirmar essa informação, antes de gravar esse vídeo eu escrevi diretamente para a Assessoria Especial de Comunicação do Ministério dos Transportes e eles mesmos foram categóricos em dizer que a nova Carteira Nacional de Habilitação não substitui a permissão internacional para dirigir, que é a PID. Assim, a nova carteira de motorista, traduzida para o inglês e para o espanhol, ela pode ser útil, como a gente tem visto aí nas comunicações do governo, para ajudar a identificar o cidadão durante as viagens internacionais, mas oficialmente ela não se adequa às especificações da Convenção de Viena e ela não vai funcionar como uma substituição à permissão internacional para dirigir. A PID continua sendo um documento importante para você ter se você gosta ou costuma fazer viagens de carro no exterior. Marina, mas eu já viajei sem a PID e não tive problemas. Eu sei disso porque eu mesma já viajei muito de carro, já aluguei várias e várias vezes e eu conto nos dedos de uma mão as vezes que a gente precisou da PID durante a viagem. Mas é aquela coisa, só porque ela não foi pedida uma vez não significa que ela não seja obrigatória e que ela não possa ser solicitada numa próxima viagem. E aí, pensa com a lógica, pensa aí, pesa o seu custo-benefício. Emitir a PID é fácil, o valor que você vai pagar por esse documento é relativamente baixo, ainda mais quando você coloca isso dentro de um orçamento todo de uma viagem e leva em consideração que ela possivelmente vai ser usada em mais de uma viagem. E mais importante, imagina aí você planejar uma viagem toda, gastar uma grana com passagens, hospedagem, passeios, se programar para pegar um carro para fazer uma parte ou mesmo toda essa viagem dirigindo, e aí quando você chega lá para pegar o carro, eles te pedem a PID e você não tem e não consegue efetivar esse aluguel. Olha a confusão criada por bobeira só porque você achou que, besteira esse lance de PID. Eu acho que quando a gente está falando de viagem, que geralmente é uma coisa que a gente sonha por muito tempo e que exige um investimento financeiro que não é pequeno, não dá para arriscar e dar mole com essas coisas pequenas assim, porque a perda pode ser muito grande e aí o arrependimento é para sempre. Então, se você está aí programando a sua viagem, se está planejando alugar um carro e ainda não tem a PID, dá uma olhada lá no vídeo onde eu explico passo a passo para emitir esse documento. Lá eu explico como eu fiz para emitir a minha PID, quanto eu paguei, em quanto
quanto tempo ficou pronta, tá tudo lá. Uma outra dica que não tá naquele vídeo, mas que vai de bônus para quem assistiu aqui até o final, é pesquisar pelo Automóvel Clube Brasileiro. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, essa é a única instituição autorizada a emitir a PID no Brasil, além dos Detrans. E com eles o processo é todo feito pela internet e você recebe o documento em casa. E como cada Detran pode definir um valor para essa emissão, dependendo aí do estado que você mora, emitir pelo Automóvel Clube pode acabar sendo mais barato. Então já fica a dica, só não vale viajar sem o documento, combinado? Os links para vídeos sobre a PID que eu já tenho aqui no canal vão ficar na descrição aqui embaixo. E na descrição você também vai encontrar outros vídeos que podem ser úteis na organização e planejamento da sua viagem. Eu vou ficando por aqui, mas se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse tema, se quiser deixar nos comentários, eu tô sempre de olho por lá tentando responder todo mundo. Na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem, então um beijo e até a próxima!